Importância da saúde do solo para a agricultura é o assunto de hoje do PlantCast. PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Seja bem-vindo, meu nome é Carla Vilaça, sou consultora de desenvolvimento técnico da ICL e do time da ICL participa comigo deste episódio a Lenir, também consultora de desenvolvimento técnico. Muito obrigada, Lenir, por participar conosco deste PlantCast. Muito obrigada, Carla. Olá, caros ouvintes. É uma grande satisfação estar aqui hoje participando de mais um PlantCast com o professor Maurício, que é referência na temática que iremos abordar hoje. Isso mesmo, o nosso convidado de hoje, temos a alegria de dizer que é o professor do Departamento de Ciência do Solo da Exalc, Maurício Roberto Querubim. E eu gostaria aqui de destacar que o professor Querubim é membro afiliado da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e da Academia Brasileira de Ciências, recebeu o prêmio da Fundação Bung Juventude em 2022, de 2021 a 2025 tem sido listado como um dos pesquisadores mais influentes da ciência mundial e em 2025 recebeu o prêmio Excelência para Novas Lideranças em Pesquisa na USP. Muito obrigada, professor Querubim, por ter aceito o nosso convite. Muito bom, eu que agradeço. Muito obrigado, Carla, Lenir, colegas aí que nos escutam. É um privilégio aí estar participando num podcast tão importante que circula tão bem aí dentro do nosso negócio, né, do agronegócio, da agricultura. Espero que possamos hoje conversar sobre saúde do solo, descontrair um pouco, contar um pouco para os colegas o que a gente tem aprendido aqui na Exalc e que possa ser útil no dia a dia deles. Então, agradeço aí, estou à disposição. Obrigada, professor. E antes da gente fazer a primeira pergunta, eu gostaria que o senhor contasse um pouco da sua trajetória profissional para os nossos ouvintes. Maravilha. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, sou natural lá do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Erechim, e fiz a minha graduação lá na Federal de Santa Maria, depois cursei administração também, concomitante. Comecei a entender que talvez o meu caminho seria ir para a iniciativa mais acadêmica, né? Ir para essa carreira acadêmica. Cursei um mestrado em agronomia, agricultura e ambiente, então já fazendo essa transição para uma agenda mais agroambiental, que é a nossa agenda diária aqui, né? Entender como que a agricultura se relaciona com o meio onde ela está inserida. E há mais ou menos 12, 13 anos, me mudei aqui para Piracicaba, da onde a gente está hoje, para fazer meu doutorado dentro do Departamento de Ciência dos Solos aqui da Exalc. Então, eu tive uma grata oportunidade, Carla e Lenir, de fazer um doutorado num grupo muito importante, que era liderado pelo professor Carlos Clemente Serri, infelizmente faleceu há alguns anos, que era prêmio Nobel nos trabalhos do IPCC, que identificaram as mudanças climáticas. Então, num grupo assim bastante ativo e relevante mundialmente, a gente vai se desenvolvendo. Tive a oportunidade de passar um tempo lá no USDA, em Ames, Iowa, com o grupo que liderou e criou os conceitos de qualidade, saúde do solo. E a partir de então, no meu retorno, ingressei aqui como docente do departamento e há quase 8 anos tenho trabalhado nessa temática de saúde do solo. Então, hoje a gente tem um grupo aqui numeroso de estudantes que fazem parte aí dessa temática, o Grupo Soma, e também nos últimos anos, nos últimos 3 anos, a gente está liderando, coordenando um novo centro, que é o CICarbon, Centro de Estudos de Carbono e Agricultura Tropical. Então, o CICarbon está ligado à Universidade de São Paulo, está aqui em Piracicaba, no campus da Exalc, e é uma oportunidade que a gente está tendo nessa estrutura multidisciplinar de tentar ajudar a agricultura brasileira de alguma forma a entender como que a gente vai superar e quais são as oportunidades também dentro desse cenário um pouco mais complexo de fazer agricultura a partir
dessas adversidades climáticas que a gente está observando no campo de sul a norte do país. Então é isso, eu acho que o foco principal de trabalho é manejo, é entender as práticas de manejo e como elas impactam o funcionamento do solo, a produtividade das culturas e a resiliência das culturas às mudanças climáticas. Muito bom, professor. Que baita trajetória. Muito obrigada por compartilhar conosco. Com certeza é uma inspiração. Agora entrando mais na temática, né, de saúde do solo, o tema é relativamente recente dentro da agricultura, né? Por muito tempo se ficou muito que exclusivamente nos aspectos químicos e físicos do solo, né? Então, eu acho que para começar o Plantcast de hoje, eu acho que seria interessante entender um pouco sobre o histórico dessa temática, como surgiu esse conceito, como que o senhor define saúde de solo hoje e quem sabe abordar um pouco como que o Brasil está em relação aos estudos frente à pesquisa internacional, também em relação à saúde do solo. Perfeito. Então, vamos lá. Saúde do solo realmente é uma temática mais nova, recente. A gente olha hoje para a produção científica brasileira e mundial e vê uma curva exponencial de crescimento. E tudo começa, né? Como em todas as áreas, tem as bases que nos dão um suporte. Então, você bem mencionou, Lenir, que a gente aprendeu muito sobre fertilidade do solo e aprende até hoje. E ela nasce, a fertilidade, com esse olhar de química, física e biologia, mas ao longo do tempo ela foi, vamos dizer assim, se especializando na parte mais química e, ótimo, evoluiu e tem sido fundamental para nós produzirmos como a gente produz, principalmente em solo tropical. Por outro lado, conforme fomos avançando nesse entendimento, acho que aí pela década de 90 se entendeu que só a parte química e só a relação com a produtividade já não era tão suficiente para entender toda essa complexidade no campo. E aí surge o conceito de qualidade do solo, desenvolvido e escrito e discutido por esse grupo lá no USDA, nos Estados Unidos. Foram os precursores aí dessa terminologia, desse conceito. Com o avançar dos anos, não está falando da década de 90, transicionando para os anos 2000, com o passar dos anos, a gente foi entendendo cada vez mais a parte biológica, seja por entendimento de processo, seja por metodologias mais modernas, seja por um barateamento do uso de tecnologia. E a gente começou a entender que, puxa vida, a biologia do solo tem um papel muito importante, né, em quase todos os processos da agregação de solo, a estabilização da matéria orgânica, a ciclagem de nutrientes, tudo passa pela biologia. E aí, considerando que hoje o solo é o compartimento mais biodiverso do planeta, saiu um estudo há 2 anos atrás mostrando que 60% ou 59% das espécies do planeta passam parte da vida ou toda a vida no solo. Então não tem nada mais vivo que o solo hoje. Considerando isso, o solo como um ecossistema vivo, a gente tem uma transição de conceito na última década de reconhecer que onde tem vida tem saúde. E isso é uma forma melhor, inclusive, de nós nos comunicarmos, seja dentro da academia e particularmente fora da academia, com o setor produtivo e com o setor não produtivo, né? No sentido do ambiente urbano, um ambiente que não tem a relação direta com o campo, que precisa entender que a gente tem um recurso natural fundamental para quase tudo que nós temos hoje na Terra, e que esse recurso natural tem que estar saudável, tem que estar equilibrado, e já entra na sua pergunta de conceito, ele tem que ter um equilíbrio químico, físico e biológico que permita funcionar. Funcionar para quê? Para que ele possa suprir a demanda das plantas, suporte o crescimento das plantas, a gente produza comida, fibra, energia, papel, e tudo que a gente obtém lá do campo, para que ele possa ajudar nessa agenda climática e ser um sumidouro de carbono, um lugar para
a gente colocar esse carbono quietinho, sequestrar, para que ele possa ciclar os nutrientes, para que ele possa ajudar a filtrar a água e reter essa água. Então, as múltiplas funções do solo vão até o solo como matéria-prima da indústria civil, cosmética, farmacêutica, de tintas e assim por diante. Então, um solo saudável é isso, é que ele tenha condições de a gente usufruir o máximo dele de maneira consciente, equilibrada, balanceada, e no contexto agrícola seria a gente ter boas produtividades e produtividades estáveis ao longo do tempo. Para mim não me alongar tanto, Lenir, mais do que eu já estou, só fechar dizendo o seguinte, que como é algo recente dos últimos 10 anos, esse crescimento abrupto, 75% do conhecimento científico foi gerado na última década, né? E 50% nos últimos 5 anos. Então, que outra área, pessoal, quem está nos ouvindo aí, a área da genética, a área da irrigação, a área da máquinas, do fertilizante, da fisiologia vegetal, que outra área que se evoluiu tanto em tão pouco tempo? É difícil. E o Brasil está bem ranqueado. Hoje é o quarto país que mais produz cientificamente nesse assunto, atrás da China, Estados Unidos e Índia. China e Índia com um volume de pesquisadores muito grande, e investimento também. E Estados Unidos é o berço, né, e lidera a ciência em boa parte das áreas. Ou liderava, né, até poucos anos. Então, o Brasil está muito bem ranqueado, e mais do que ranqueado em termos de estudo e ciência, acho que a gente tem um corpo de cientistas bem relevantes no país, e a gente tem que valorizar isso. A gente tem um ecossistema que favorece a aplicação no campo. E isso inclui as empresas do setor, inclui as cooperativas, consultorias, e inclui um produtor que está cada vez mais antenado e disposto a evoluir em termos de manejo. Então, arrisco a dizer que a gente está em quarto em produção de conhecimento, mas a gente deve subir nesse pódio aí, com certeza, quando a gente trata em aplicação. A agricultura brasileira é muito superior em vários aspectos à agricultura de outros lugares do mundo. A gente tem que aprender a reconhecer, valorizar isso também. Que bom, professor, saber que o Brasil ele está cada vez mais caminhando para ser esse país destaque em pesquisa e com pesquisadores destaque também, mostrando a importância que o nosso país tem, não só para a produção de alimentos, mas o quanto a gente tem investido em pesquisa, né? E, sobretudo, eu acredito que seja importante, como o senhor comentou, das múltiplas funções do solo e a importância da gente ter um solo equilibrado. E eu chamo atenção pelo fato de a cada ano a gente passar por mais adversidades climáticas, né? São ondas de calor, ondas de frio, períodos de estresse hídrico. Eu gostaria que o senhor comentasse como que a saúde do solo pode contribuir para que a gente tenha uma agricultura cada vez mais resiliente. Carla, esse é o ponto-chave da minha atuação aqui nos últimos anos na Exalc. Eu brinco que eu coloquei essa pergunta científica na porta do nosso laboratório, e os vários estudantes aí da graduação ao pós-doutorado têm nos ajudado aí a construir essa parede de conhecimento. Como é que a gente deixa a lavoura menos vulnerável a tudo isso que está acontecendo? Então a gente poderia ir para o lado da genética, poderia ir para o lado da irrigação, que são ações importantes também. Enquanto a irrigação tem um valor agregado que é, em alguns casos, proibitivo, a genética tem um tempo de resposta que também não é tão rápido, e a nossa linha de trabalho, então, é através de um solo mais equilibrado. A nossa base, o nosso capital, como que a gente pode influenciar no solo para que a planta fique menos vulnerável ou mais imune, trazendo uma palavra um pouco mais da saúde humana. Como é que a gente aumenta a imunidade da planta a tudo isso? Então, do mesmo jeito que a gente fica
mais imune às gripes, aos resfriados, estando bem nutrido, estando com uma vida saudável, equilibrada, com um estresse controlado, no solo não é muito diferente. Então, a gente tem feito uma série de trabalhos, Carla, Lenir e colegas, envolvendo várias práticas de manejo. Por exemplo, plantas de cobertura, por exemplo, sistema plantio direto, com rotações variadas, com alguns bioinsumos, e tem visto que quando a gente melhora esse equilíbrio químico, físico e biológico, e o carbono, ou a matéria orgânica, tem um papel central nessa história por ter essa interface com a química, física e biologia, a gente tem um caminho não só de maiores produtividades, mas um caminho de maior estabilidade produtiva ao longo dos anos. E, na minha opinião, é tudo que a gente precisa ter um pouco mais de previsibilidade. Um produtor que assim, em qualquer negócio, isso é verdade, mas imagina para o produtor, a nossa linha de frente lá, poxa, ele não consegue prever quanto ele vai produzir, não tem como prever quanto pode investir, se ele pode avançar no arrendamento de terra, se ele pode investir numa máquina diferente, se ele vai fazer um planejamento de correção de solo para 5 anos para frente ou não, porque então os trabalhos, e são trabalhos bem pioneiros, eu diria, que a gente tem feito, e isso tem assim, um alinhamento muito grande com grandes trabalhos feitos ao redor do mundo, mostram hoje que investimento em práticas de manejo e, eventualmente, produtos que causam esse equilíbrio do solo, porque a gente não tem uma única solução, né? Seria muito legal se comprasse um determinado produto e pronto, estaria tudo resolvido. Ou usaria uma prática e pronto, né? Alguém já teria essa ideia antes. Então, a boa agronomia, a boa agricultura exige um pouco de tudo, né? De boas práticas, de produtos que funcionem, tecnologias que ajudem. E quando a gente tem esse combo funcionando na lavoura, essa melhoria do solo aí tem nos dado assim, resultados bem interessantes e surpreendentes. Bom, vou compartilhar com vocês um resultado de pesquisa que a gente fez um trabalho lá em Tiquira, no Mato Grosso. Imagino que vários colegas da região possam escutar esse episódio. A gente comparou, por exemplo, aquele sistema mais simples, soja pousio, que o produtor por algum motivo não consegue fazer uma segunda safra, ou mesmo soja-milho, que é o padrão mais comum aí da região, com um sistema mais biodiverso, que inclui braquiária, que inclui um milho com braquiária, que eventualmente tem um mix de plantas de cobertura com uma leguminosa misturada com alguma gramínea, seja milheto, crotalária, braquiária. Enfim, a gente tinha uma série de tratamentos junto com a Fundação Mato Grosso e verificou o seguinte, que esses sistemas mais simplificados eles tiveram uma eficiência de uso da água que é metade do que foi nos sistemas mais biodiversos. Então, dobramos a eficiência do uso da água. Isso é muito significativo por um simples motivo. Todas as previsões e modelos que são rodados no Brasil e no mundo apontam que o Cerrado vai se tornar mais quente e mais seco nos próximos anos e décadas. Então, tudo que a gente puder fazer para melhorar a saúde do solo, para reter mais água, para manter esse ambiente mais equilibrado, certamente favorecerá e será útil, né, como estratégia não só de mitigação, mas principalmente de adaptação. Acho que essa é a palavra, que as mudanças climáticas existem e estão aí afetando literalmente do Rio Grande do Sul, da onde eu e a Lenir somos oriundos, até o Amazonas ou o semiárido brasileiro do outro lado. Isso é fato. Isso é fato. Basta abrir o noticiário, abrir os relatórios, abrir a comunicação nacional, o inventário de gases, né, que o Brasil faz. Isso tá mais do que provado. Então, nivelados
com esse fato, a gente tem que entender como que a gente pode se preparar para isso. E uma das formas que a gente tem visto é apostar nessa boa agronomia baseada em práticas, produtos e tecnologias no campo. Muito bom, professor. Eu acredito que esses exemplos eles ajudam a traduzir o conceito de saúde de solo para a realidade do campo, né? Principalmente esse exemplo que o senhor trouxe do Mato Grosso, mostrando como práticas bem direcionadas elas podem, de fato, trazer mais estabilidade à produção, né? Agora pensando avançando um pouco mais na discussão, né? Como o senhor comentou, a saúde do solo de forma simples, seria o equilíbrio entre os atributos químicos, físicos e biológicos do solo, né? Então, dá para ver que não é algo, ou pelo menos parece que não é algo simples de medir, né? Porque envolve múltiplos indicadores, né? Tanto químicos, físicos e biológicos, que são dinâmicos, que são sensíveis ao manejo, né? O senhor poderia comentar um pouco quais são os principais indicadores que devem ser considerados para avaliar a saúde do solo? E existe alguma forma prática do produtor começar a monitorar esses parâmetros para saber como que ele, aí na próxima pergunta, né, como que a gente pode melhorar o manejo, né, visando uma maior saúde do solo? Ô, Lenir, realmente é um pouco diferente do que a gente estava acostumado, né, ou está habituado, muito baseado numa análise química de rotina. A análise química de rotina, ela continua sendo fundamental e a gente deve expandir cada vez mais, porque ainda tem uma fração muito relevante dos produtores brasileiros que não fazem análise química básica. Então, acabam usando corretivo, fertilizante, condicionador, às cegas, por falta de um diagnóstico. Mas como a gente tem essa lógica de considerar os três pilares e o funcionamento do solo depende dos três pilares, a gente deveria optar por alguns indicadores que nos ajudassem a entendê-los. Então, além da parte química mais conhecida e trivial, a gente deve se desafiar, e o produtor pode fazer isso com um custo relativamente baixo, se desafiar em medir alguns indicadores físicos, por exemplo, infiltração de água, por exemplo, a estrutura do solo, para ver se está mais ou menos compactado, e a parte biológica também. Seja contando minhoca, literalmente, né, que talvez não tenha indicador mais sensível do que minhocas, seja usando algum método que permita avaliar a atividade dos micro-organismos, como o uso de algumas enzimas. Hoje tem a BioAS disponível, que tem feito um trabalho bem interessante, aí, bem importante no país. Então, tem algumas estratégias. Aqui no laboratório, Lenir, Carla e colegas, a gente tem evoluído um pouco para tentar criar alguma coisa mais on-farm. Isso não significa que a gente deve deixar de usar as metodologias padrões, de laboratório, de maneira nenhuma. É simplesmente uma forma de criar mais alternativa para fazer um diagnóstico preliminar mais rápido, mais diário no campo. E dentro dessa lógica, nos últimos anos, a gente investiu um bom tanto de tempo para desenvolver o que nós chamamos de kit Soma, que é uma caixa cheia de pequenas ferramentas com um manual de instrução, com algumas tabelas de interpretação, que nos permite, de maneira barata, simples, relativamente rápida, fazer a avaliação de 7 indicadores. Então, indicadores físicos, mais relacionados com água, com estrutura de solo e agregação. Indicador químico, a gente botou só o pH, porque é difícil achar uma métrica para ver disponibilidade de nutrientes no campo de forma barata, mas também o produtor normalmente tem uma análise de solo, então seria complementar. E alguns indicadores biológicos relacionados com macrofauna, então esses organismos maior, atividade biológica utilizando um método de catalase com água oxigenada, e também uma ideia de origem dos agregados do solo, que dá uma ideia de quão ativo biologicamente
está o solo. Então, o kit hoje, ele teve algumas premissas que era ser portátil, ser barato e ser possível de realizar integralmente no campo. E assim foi feito. Então, hoje nós temos um depósito de patente, tem artigo publicado, né? Tudo que está lá no kit está validado cientificamente. A gente está num processo agora de colocar ele no mercado para deixar disponível para todos que a a um preço de custo, basicamente. A universidade que não tem a pretensão de lucrar com esse produto, mas sim de expandir um pouco a aplicação do conceito e ajudar, de fato, o produtor. Então a gente tem um site, depois o pessoal pode procurar Kit Soma. Se tiver interesse, deixa lá a, assim, a intenção, né, que desejaria saber mais, depois a gente entra em contato. A gente está nesse momento agora de escalar ele para deixar disponível. E o legal é que, assim, em poucos minutos, ou no máximo uma hora, você já tem um diagnóstico de saúde do solo. Se você quiser ainda, lá tem uma opção de escanear um QR Code com o celular, vai abrir um formulário bem simples, preenche o formulário com o que você mediu no campo e vai receber por e-mail automaticamente um relatório. Então, se quiser documentar, registrar digitalmente, também tem essa opção. E a gente vai evoluindo juntos, né? Então, foi um pequeno desenvolvimento, né? Sendo bem honesto com vocês, é simples, mas o simples tem que ser feito, né? E prova de que a gente muitas vezes se preocupa com muita complexidade, esquece o simples, é que a gente foi contemplado, premiado pela FAO como uma das inovações mundiais para ajudar nessa agenda de agricultura regenerativa, resiliente e assim por diante. Então, ficamos felizes com o reconhecimento mundial de uma ferramenta que o objetivo central é ajudar quem está lá no campo, né? Estar na mão do consultor, estar na mão do produtor, dos colegas que fazem um dia de campo, para ser uma ferramenta didática também e técnica para nos ajudar. Acho que é mais ou menos assim que a gente endereça esse assunto, né, Vinícius? Muito obrigada, professor. Então, só reforçando, né, que através do Kit Soma, a Exalc, ela foi selecionada para participar da cerimônia global de reconhecimento técnico da FAO. Então, o Kit Soma foi reconhecido pela FAO como uma das inovações globais na área de gestão de recursos da terra, solo e água, para uma agricultura resiliente e voltada à segurança alimentar. E que bom saber, né, professor, que essa pesquisa, ela está acessível ao produtor, né? Inclusive, como o senhor comentou, o produtor ainda pode enviar os dados e depois ele recebe um relatório. Então, é algo muito prático, né? Algo que ele vai conseguir fazer lá na fazenda, né? Isso mesmo, esse foi o objetivo número um aqui, Carla. Fazer algo de campo, totalmente de campo, para destravar. Em algumas regiões tem menos infraestrutura de laboratório, ou em projetos, ou em áreas muito extensas que muitas vezes não dá para fazer análise em todas as áreas, para ir monitorando as práticas, o manejo. Então é mais uma alternativa que vem por aí. E eu não podia deixar de mencionar aqui, Carla, que, como tudo na universidade, é sempre feito a várias mãos, né? E o kit tem uma parcela, a mais importante aqui é de uma doutoranda que está aqui no programa, que é a Bruna Schebelbein, que, assim, o professor dá as ideias e os estudantes que abraçam a ideia e fazem a coisa acontecer. Então, ela, assim, é muito, muito responsável por ter dado certo e a gente ter evoluído nesse assunto. Muito bom, professor. Inclusive eu conheço a Bruna, ela ingressou no mesmo ano que eu no doutorado. Muito bom. Agora, funilando um pouco mais, né, com os resultados em mãos, né, do kit Toma, sabendo se o solo, se a saúde está boa ou não, né, como que o produtor ele pode manejar esse solo, visando melhorar essa saúde do solo ou manter a saúde, e como que
os fertilizantes, eles podem melhorar esse manejo como um todo também? O senhor poderia abordar um pouco mais nesse sentido? Eu acho que, sendo bem direto, sim, a gente não pode ter meias palavras e dúvidas quanto ao potencial que os nossos fertilizantes e corretivos têm nessa agenda de saúde do solo. Porque muitas vezes você fica um pouquinho receoso em falar, mas não tem nenhum tipo de receio, porque o nosso país tem uma carência. é, Normalmente a gente está perdendo saúde, eu tenho um grau de degradação do solo por falta de nutrientes e por problema de acidificação. Diferente de outras regiões do mundo, né, pega países como China, como Europa, países da Europa e partes dos Estados Unidos, que já tem problema com contaminações, porque tem teores muito altos e assim por diante. Do nosso ponto de vista aqui, a gente tem visto que o bom manejo inclui a parte nutricional, né? Além das práticas de manejo. Não adianta eu ficar aqui falando para vocês, puxa, plantas de cobertura são assim cruciais e resolvem todo o problema, porque a gente sabe que não tem essa capacidade. Então, dentro desse contexto, tem tentado estruturar lógica e hoje até projetos aqui dentro do Cicarbon para entender o papel dos fertilizantes dentro dessa lógica de carbono, dentro da lógica de saúde do solo, né, e como que a gente pode evoluir. Imagina, a coisa mais básica de entender é o seguinte: se a gente não tem uma adubação equilibrada, não tem uma nutrição bem feita, vai ter plantas menores produzindo menos fotossíntese, menos carbono, menos biomassa entrando no sistema. Esse fluxo mais simplificado, aos poucos, cria um ciclo vicioso e negativo e de degradação. Então a lógica é muito simples. Tudo que a gente puder utilizar que vai beneficiar a planta, eu brinco que a gente é meio escravo da planta aqui, né? A gente faz de tudo para que ela se desenvolva bem, possa expressar o máximo potencial. Então, tudo que a gente puder usar, seja fertilizantes, corretivos, dos mais diferentes tipos, formulações, agregações, orgânico, mineral, organo-mineral, soluções combinadas, é, as várias tecnologias que hoje nós temos, tudo que a gente puder usar, que comprovadamente tiver um efeito benéfico para a planta, de certa maneira a gente está ajudando a saúde do solo, né? Essa é a lógica que a gente trabalha. E é importante que a gente possa comunicar bem isso, principalmente para uma audiência internacional, porque o produtor brasileiro sabe disso. Agora, uma audiência internacional tem um pouco de dificuldade de entender isso, porque o contexto, talvez, local deles caminhe para um outro lado. Eu mesmo participei de um artigo científico com colegas da China, recentemente, aonde a adubação nitrogenada ela prejudicava a funcionalidade do solo de longo prazo. Sim, porque os teores de matéria orgânica eram acima de 6%, porque os teores de nitrogênio no solo estavam exorbitantes, né, por natureza do solo e por um histórico de adubação. E aí, claro que você vai colocar mais fertilizante, vai acabar gerando um efeito negativo na biodiversidade do solo, no funcionamento em si. Mas isso é outro contexto. Então, no Brasil, a gente ainda está, eu brinco, a gente está subindo a curva, né? Naquela curva lá da deficiência, que vocês sabem bem, da suficiência e depois da eventual toxidez, a gente está escalando essa montanha ainda e por isso, associado às práticas que a gente sabe fazer bem, ou mesmo integrando esses sistemas com pecuária ou com floresta, são alternativas, né, importantes a gente tem hoje no Brasil para conseguir melhorar a saúde do solo e, como foi comentado, ter um ambiente aí menos vulnerável a tudo que vem por aí, associado a uma demanda que a gente tem, né, pessoal, de aumentar a produção nos próximos anos.
Então, esse é o grande desafio. Como é que a gente aumenta a produtividade, impacta menos e ainda se protege de um ambiente que é menos favorável a produzir? Esse é o desafio aqui da academia nossa, o desafio das empresas como a ICL que está no mercado, é o desafio do produtor, se organizar e fazer um bom investimento em manejo para conseguir superar tudo isso e continuar crescendo e se desenvolvendo. Professor, e para caminharmos para o final do nosso Plantcast, eu gostaria de fazer uma última pergunta. O senhor comentou no início que nos últimos 10 anos foi construído 75% do conhecimento em saúde do solo. E ainda temos muito o que estudar. Então, gostaria que o senhor falasse brevemente, né, quais são as perspectivas futuras nesse contexto, o que ainda podemos avançar dentro, né, da área de saúde do solo e como vai contribuir para o desenvolvimento de uma agricultura e uma agricultura cada vez mais sustentável. Carla, tem vários aspectos que a gente deve evoluir nos próximos anos. Vou listar alguns que eu lembro de cabeça, assim, do que está mais no meu dia a dia de oportunidades. O primeiro como vocês estão acompanhando, há um movimento global em torno de produzir dentro de uma lógica de agricultura regenerativa, que a gente pode usar esse termo ou não usar, mas uma lógica de utilizar as boas práticas, de caminhar para uma racionalização do uso de alguns insumos, enfim, fazer uma agricultura ainda melhor do que a gente faz hoje, né? Ou pelo menos manter essa agricultura bem feita. E nessa lógica, eu acho que saúde do solo é a agenda que vai acompanhar esse crescimento. Então, hoje a gente precisa de métricas para ver se as práticas estão funcionando, se os projetos estão dando retorno, os famosos, né, KPIs, né, os indicadores de performance, e a saúde do solo, os indicadores de saúde do solo ou o índice de saúde do solo pode ser ou deve ser considerado como um importante co-benefício das práticas de manejo. Além, obviamente, da produtividade, enfim, do cerne da questão. Bom, então, certamente devemos ter uma agenda ainda mais aquecida nos próximos anos. Isso vai exigir pessoas que saibam atuar nessa área, que tenham esse conhecimento um pouco mais integrado, né, que entendam da parte química, mas também da parte física, da parte biológica, e consigam se comunicar com o produtor falando em sistema de produção, né, e atuando nesse setor. E é um pouco do papel que a gente faz aqui na universidade, né, de formação de pessoas que vão atuar no mercado. Acho que, sem dúvida, né, nós temos um mercado crescente aí de novas soluções em nutrição de plantas, seja novos produtos de origem mineral, seja os bioinsumos variados, dos biodefensivos aos bioestimulantes, aos recompositores, enfim, todas as oportunidades que nós temos no mercado. Isso tem um impacto direto na saúde do solo, a gente tem que compreender mais e mais e mais como esses produtos atuam, quais os mecanismos, quais efetivamente funcionam. Então, temos um campo importante aí pela frente também. E aspectos mais gerais um pouco, mas que eu acho que tem interesse aí da nossa audiência, é o seguinte: saúde do solo é uma métrica técnica de risco, né? Então, imagina assim, para uma instituição financeira ou para um próprio governo, quando se há dinheiro envolvido em negociações, empréstimos, seguro agrícola, existem algumas métricas de risco, mas são muito baseados na pessoa física ou jurídica que está acessando aquele recurso. E poucas métricas se tem, ou nenhuma, da lavoura, efetivamente, se ela tem mais ou menos risco, eventualmente, de necessitar de um seguro agrícola, ou mais ou menos risco de ter uma quebra de safra. Então, está caminhando já, tem algumas iniciativas no Brasil e fora do Brasil, de começarmos a usar as métricas de saúde do solo como métricas de risco,
E isso vai ser um passo muito importante aí para o produtor que investiu em solo saudável ter algum tipo de benefício também na hora de acessar crédito, de acessar um seguro agrícola, de acessar um programa de financiamento federal, né? E acho que caminhamos para esse lado. E, finalmente, para nós termos essas métricas dentro de uma operação financeira, a gente tem que ter ferramentas que ajudam a tornar essa medição, esse reporte da saúde do solo cada vez mais rápido, ágil, barato, em escala. Então, como é que a gente escala tudo isso? Um pouquinho dessa contribuição talvez é com um kit, como nós conversamos, mas a gente enxerga e está desenvolvendo aqui também ferramentas computacionais para ajudar nessa história. Então, imagina assim, um produtor lá de Luiz Eduardo Magalhães, que faz uma análise de solo, ele deveria, né, ter uma ferramenta, um programa de computador, curvas que ajudassem a interpretar o quão saudável ou não está aquele solo. Só que isso no Brasil ainda é uma novidade. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com ferramentas assim nos Estados Unidos. A gente usa para fins de pesquisa aqui no Brasil, mas certamente a gente tem que evoluir e é o que a gente está fazendo nesse momento. Então, em breve, pessoal, novidades sob o ponto de vista de lançamento de algum tipo de ferramenta útil para o produtor brasileiro fazer sua própria avaliação. E a gente conseguir ter níveis ou ter limites, né, do que é considerado um solo saudável, menos saudável, degradado e assim por diante. Hoje, ou em 2025, a gente evoluiu fazendo o primeiro mapa de saúde do solo da América Latina. Então, está publicado numa revista bem legal aí do grupo Nature. Está lá disponível o mapa, todo mundo pode entrar lá, navegar, olhar a sua fazenda com uma resolução de 90 por 90 metros. Mas isso é uma visão mais estratégica. A gente enxerga que isso é muito mais útil para definir política pública do que manejo. Agora a gente tem que dar um zoom de maneira mais específica para conseguir criar uma ferramenta que ajude também no manejo e integre com a política. Então, vamos fazer o caminho inverso dessa jogada e estamos trabalhando aí nesse caminho. Então, pessoal, acho que tem várias vertentes, né? Desde manejo, desde necessitar entender mais, testar novos produtos, se alinhar e ver como que isso entra nos bancos, no governo, como ferramenta de monitoramento e também de gestão de risco. E, por fim, como que a gente entrega ou integra tudo isso dentro de uma lógica de ferramenta útil para estar no campo, plataforma, né? Plataforma para estar no campo. E assim a gente avança. Acho que os próximos, sim, 10 anos a gente produziu 75. Sinceramente, pessoal, não consigo dimensionar o que vai ser nos próximos 10. Sendo que a curva literalmente é exponencial de crescimento, mais pessoas acabam se envolvendo. A Europa aprovou uma legislação sem precedente de cuidados ao solo, né? O Observatório lá da União Europeia aprovou uma lei e a gente vai evoluindo juntos, né? Então temos que caminhar, ficar atentos para o Brasil não ficar para trás, já que é um dos líderes dessa agenda nesse momento e espero que continue nos próximos anos. Com certeza, professor. Temos grandes pesquisadores aqui no Brasil. Tenho certeza que a gente vai manter essa liderança nas pesquisas e na qualidade daquilo que é publicado. E eu gostaria de agradecer ao senhor. Muito obrigada, professor Querubim, por ter aceito participar e compartilhar conosco todo esse conhecimento. Muito obrigada mesmo. Agradeço também a Leni por participar conosco do Plantcast e a você, ouvinte. Muito obrigada por disponibilizar seu tempo e nos acompanhar. Até breve. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.